descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Ninguém merece ser só mais um bonitinho, nem transparecer. Consciente, consequente, sem se preocupar em ser adulto ou criança. O importante é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Tira a máscara que cobre o seu rosto. Se mostre, eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Ninguém merece ser só mais um bonitinho, nem transparecer. Consciente, consequente, sem se preocupar em ser adulto ou criança. O importante é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja. Meu cabelo não é igual, a sua roupa não é igual, ao meu tamanho não é igual, não é igual, não é igual, não é igual. É com esse sentimento de alegria que a gente está aqui para entregar para vocês o nosso querido e tão sonhado Fora da Caixa! Estamos aqui, somos 5 mulheres fortes, mulheres intensas, com mulheres completamente diferentes, com muitas histórias para contar e muita coisa para trazer à tona, para poder discutir, para poder promover reflexões interessantes, e a gente vai poder construir assim uma sociedade mais transformadora, mais crítica, mais reflexiva. Estamos aqui com a senhorita Jo, maravilhosa, a Edmara, linda, querida, a Carla Caroline, com sua alegria, sua simpatia, junto com o Isaac, sim, porque nós temos essa companhia muito especial. E também com a tia Ana, nossa querida e amada, que não está aqui conosco presente, mas está de coração, está em casa cuidando da Manuela, que acabou de nascer, e que logo mais vai estar aqui com a gente, construindo e desconstruindo conceitos e tirando um monte de coisa boa fora da caixa. Por exemplo, hoje a gente vai falar de coisas muito importantes que aconteceram nas redes sociais, que envolvem comportamentos, que envolvem ética, que envolvem a forma como a gente está lidando com o outro na rede social. Os escândalos que envolveram as pessoas que são influenciadoras digitais, que acabam afetando a sociedade como um todo. Afinal, a gente está inserido nessas redes sociais. A gente vai falar também sobre um assunto muito urgente, que é o vazamento de óleo e como ele tem afetado o nosso litoral, as nossas vidas, como ele tem afetado o Brasil nesse acidente tão amplo. E também vamos falar sobre o Enem, que essas 2 últimas semanas mais de 3 milhões de pessoas fizeram esse exame, e é um exame que envolve muitas tensões, muitas expectativas, e muita coisa aconteceu, e a gente está aqui para conversar com você e tirar da caixa um monte de coisa boa. Vem com a gente, topa? Então, a rede social é uma vivência entre todos, é uma coisa muito comum. Hoje em dia é impossível a gente viver sem estar conectado a algum tipo de rede social. E isso tem acarretado muita influência na nossa vida, nas nossas escolhas. E o que a gente pode observar é que as pessoas que se tornam influenciadores, elas precisam ter um cuidado muito grande, porque na rede social todas as ideias são propagadas muito rápido. As pessoas se conectam muito rapidamente. Isso acontece para o bem e para o mal. A gente acabou vivenciando pessoas que são ditas influenciadores, que têm uma relevância nas redes sociais, como o MC Gui, né, que se envolveu numa polêmica. A gente viu também a Miss Mato Grosso, que acabou envolvida numa questão
de preconceito muito pesada, muito potente. E o inverso também, a gente viu famosos sendo atacados por suas vidas reais, por suas lutas, por suas dificuldades, como aconteceu com a Tata Werneck. E a gente vai trazer na pauta esse tipo de discussão, que envolve ética, envolve a vida de outra pessoa, né? Então, Caroline, você que é um digital influencer, que está vivendo esse mundo, qual é a tua opinião a respeito do que aconteceu com o MC Gui, o que é que ele acarretou com essa exposição da figura da criança? Assim, a gente que vive nesse meio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que a gente diz pode ser usado, né, a favor ou contra nós mesmos. Então, a gente tem que ter um certo cuidado em tudo que fala, mas também a gente tem que meio que aceitar que as pessoas cheguem e deem suas opiniões e falam, mas você é uma pessoa pública, então você tem que ouvir, você tem que aceitar a nossa opinião, porque você se colocou nessa posição, né? Em relação ao caso do MC Gui, foi muito complicado porque ele expôs a imagem de uma criança que estava sofrendo, né, em tratamento de câncer, e postou isso nas redes sociais e depois foi dizer que é porque ela parecia como personagem de televisão e de um filme, né, que é... Como se justificasse, né? Como se isso justificasse, mas jamais. A gente viu no vídeo claramente que vídeo esse que não deveria ter sido tão propagado, porque se ela era uma vítima que estava sofrendo com aquilo, o que a gente tem que fazer é preservar a imagem dessa vítima, né? E puxar a orelha dele mesmo, né? Porque quem estava fazendo algo errado era ele. E se ela estava sofrendo aquilo, mais errado ainda seria nós de propagarmos essa imagem. Então, no vídeo está claramente que ela está desconfortável com aquilo e ele está com um grupo de amigos rindo e debochando e depois tentou, né, que fazer com que parecesse algo que não foi o que ele disse, que as pessoas da internet estão muito chatas, que é mimimi, mimimi. A partir do ponto que a rede social é assim como a vida. O seu direito acaba quando começa o do outro. Então, o respeito à criança não ocorreu no caso dele de jeito nenhum. E é chocante também, porque ele tem seguidores e esse povo, a maioria apoiou. E é tipo, é quase como um preço a pagar. Você se expõe e paga por isso. E por ele ser uma figura pública, ele meio que influencia que outras pessoas tenham esse tipo de atitude. Então, muitas crianças seguem, né, acompanham, porque hoje em dia criança tem rede social e tá ali, é um influenciador, e o público né? dele é esse, né? Então é um público que está indo em informação. E a gente precisa ter em mente que o que acontece na vida, na rede social, nada mais é que um reflexo do que acontece na vida real. Só que ainda é mais potente, é mais perigoso, exatamente por essa velocidade com que as coisas, né, acontecem, né? Então, da mesma forma que o ódio é propagado muito rapidamente, a gente tem que ir contra a maré, né, e esbarrando nesse tipo de comportamento, porque não é justificável. Do momento em que a piada, ela ofende, ela oprime, ela não tem graça, né? Então, a gente tem que começar realmente a abominar esse tipo de comportamento. Tanto o caso da Miss, né, quanto o caso, não sei se vocês acompanharam, de um jovem que sofreu retaliação de um grupo de colegas por ele vender din-din, né, sacolé. Sim. E no fim das contas eles foram duas pessoas que sofreram a chacota, tiveram suas vidas expostas, mas que também teve aquele lado bom, que as pessoas se promoveram, se juntaram para poder ajudar. O do din-din recebeu uma casa, recebeu uma sorveteria. O rapaz, né, que foi humilhado pela Miss por causa que estava trabalhando de bicicleta, ele recebeu uma moto num programa de televisão. Então, toda essa massa também teve um lado positivo, que ajudou essas pessoas a alcançarem sonhos que, apesar de ter sido de forma tão negativa, atingiram pessoas boas que trouxeram essa maré de coisas boas e que melhorou a vida deles, né? Fico pensando nisso. Uma das iniciativas também com relação à questão positiva é o Instagram Razões para Acreditar, né? Que ele é Adoramos. É um bálsamo. Muito legal, ajuda muitas pessoas. Eles vêm motivando as pessoas a também, né, ter mais amor, mais empatia, né, a se ajudarem. Esse é o lado positivo
né, digamos, do que acontece. Aquele Instagram que nas a gente redes tem que sociais. acompanhar assim que acorda. A primeira coisa que você acorda, Bom você- dia. Bom dia. Bom Eu ia dia contar é a maré. abrir e olhar razões para acreditar, porque nesse mundo que se propaga tanto ódio, tanta coisa ruim, dar de cara com pessoas que também propagam coisas boas, que também influenciam coisas boas, ações, vaquinhas, e que apesar de todo esse caos, a gente vê que existem pessoas que ainda assim se dispõem a ajudar, né? Então, tal qual o mal se propaga muito rápido, a gente tem que ir contra a maré, né? A gente tem que propagar realmente as boas iniciativas que incentivam o respeito, a empatia, que valorizam as pessoas, as suas iniciativas, as suas histórias de vida, né? Porque o cara tá lá batalhando, pedalando e de repente vem alguém da sua posição social e fazer daquilo chacota, aquilo fere, aquilo ofende, aquilo nunca vai ser piada. E a gente está vendo esse movimento de ir contra a maré. A gente está vendo as pessoas, esse tipo de atitude sofrendo retaliação séria. Por exemplo, o MC Gui, a gente viu que ele sofreu algumas penalidades no momento em que os patrocínios começam a serem cortados, no momento em que os shows são cancelados, né? Então é uma forma da gente dizer, não, peraí, não é por aqui que o caminho vai. A Miss, né, Jô, que aconteceu com ela, Perdeu o Ela perdeu título. o título. perdeu o título. E assim, é uma forma que a gente está vendo que as pessoas não estão mais aceitando esse tipo de piada, porque não tem graça. Não tem como Não também tem. mais. Eu fico pensando nisso também, porque às vezes eu acho incrível que o rapaz que foi exposto na rede social tenha ganhado uma moto, que o rapaz do Dindim tenha recebido uma casa. E essas coisas são incríveis, mostram o quanto tem gente querendo ajudar. Sim. Mas às vezes eu fico meio preocupada, porque assim, Por quê, Preta? quem quer ajudar, ajuda, né? Não espera o caso estourar na mídia. Sim. Então, às vezes, tem aí uns movimentos de aproveitar uma história que bombou na rede social para pegar aquilo ali e transformar num produto para poder vender. Porque todo mundo adora ver solidariedade na TV. Solidariedade é bem vendável, né? É bem Nesses vendável. programas que tendem a fazer esse olhar mais apelativo para a condição da pessoa, apesar de, no fim, ter um benefício, mas expõe ainda mais, que é aquilo que a gente estava conversando, que a exposição, ela não precisa ser tão exacerbada, ok? Você vai ficar propagando, divulgando aquela imagem de sofrimento, de humilhação, então isso não é enriquecedor para aquela pessoa, pelo contrário, não é? Eu acho que a pessoa vai se sentir ainda mais exposta. Eu lembrei de uma coisa. Nessa questão do papo, né, em torno de como a Tata Werneck foi exposta. A gente tem duas mães aqui, Sim. né? A gente tem a Caroline, tem a Tiana. Ti. Tá de licença, já você vem. Ti. E aí, eu fico pensando, já que a Tia não está aqui no momento, Caroline, como é que é isso? Tipo, a Tata foi atacada nesse contexto da maternidade. Você está quase tornando-se mãe por nascimento, né, do seu bebê. Como é que é esse processo de ser uma digital influencer, mãe na rede social? É porque as pessoas querem essa imagem de perfeição, elas querem algo que seja diferente da vida delas. Eu não sei, é como se aquilo fizesse mais feliz. Ver alguém vivendo as mesmas dificuldades, as mesmas coisas que você, parece que ao invés de aproximar as pessoas, faz distanciar. E aí, eu nas redes sociais eu recebo muito pitaco, muita opinião. O pessoal quer falar da roupa que a gente veste, se é roupa pra buchuda, se não é. Quer falar do que a gente come, da forma que a gente deita. E no caso da Tata Werneck, assim como eu, ela é uma pessoa muito realista. Ela mostra a vida dela, assim, pequenos recortes, não assim como eu, que eu mostro realmente o dia a dia, mas ela é bem realista. Então, ela falou como foi para ela a experiência do parto e as pessoas estão dizendo que ela é uma mimada, chorona, nananã, que é mimimi, e ela disse que não, que ela estava dizendo justamente que isso é normal, que a dor, que o sofrimento, que algumas mulheres podem não sentir, a dor é algo, né, tão particular, não tem como eu medir a minha dor pela dor de outra pessoa, e ela mostrou que ela é uma pessoa normal, que passa por dificuldades depois desse parto. E a gente vê a outra vertente, né, da pessoa que é o espectador atacando de forma tão cruel. Não só ela, contra a filha, que é um bebê que acabou de nascer. A pessoa se colocar no lugar
se propor a sentar no seu computador, pegar seu celular para digitar que uma criança recém-nascida tem nariz de porco, é muito ofensivo. Então, para uma mãe isso dói muito e é uma agressão muito potente. Então, é o tipo de coisa que a internet permite que as pessoas por trás de um aparelho de celular se coloquem nessa posição de julgadores, né? Sem muito critério, sem saber a vivência ou a situação em que aquela pessoa se encontra, que é uma situação tão delicada do pós-parto. Não o só... puerpério, né? Exato, o puerpério. A Ti vai falar daqui a pouco sobre o puerpério dela. Maternidade da vida real. E não só questões fisiológicas, mas toda a mudança, a chegada de um bebê, né, que envolve toda essa dinâmica da família. Então é muito cruel você chegar e uma pessoa vir te ofender teu bebê de uma forma tão potente, Tem né? uma criança que não fez nada, a pessoa simplesmente foi lá e quis jogar ódio, E atacar a criança, a mãe, por motivo nenhum. E mesmo que tivesse, guarde sua opinião pra você. Rede social, às vezes a gente pensa que é tipo um espaço sem lei, sem dono, Não é bem livre. assim. Tem lei, viu, gente? A gente já tem aí, devido às demandas de atos de ataque em rede social, leis que regulam, né? Crimes tem cometidos em punição. espaço digital. Punição, sim. Então, se você foi exposto, se alguém te atacou, tira print, guarda e vai atrás, porque tem como você se proteger. Sim. Então, acho que a lição é essa, que a sociedade ela não aceita mais. A gente está vendo essa conscientização, né? Porque independente se está na rede social, se você está tendo contato físico ou não com a pessoa, todas as relações elas precisam ser pautadas em ética e respeito. Né? Acima de tudo. Como um horizonte ali, a olhar e sempre tá. Exato, e sempre Tolerância. pensar no... Aquela historinha de não fazer com o outro que que você não não gostaria que fizesse com você. Eu acho que se as pessoas pensassem mais por esse lado, evitaria muito sofrimento. Mas as pessoas não estão nem aí, sabe? Elas falam, jogam, vomitam suas frustrações no outro. E a pessoa tem que receber aquilo porque é uma pessoa pública, entendeu? Ela tem que aceitar porque ela se colocou naquela posição. Mas eu acho que a gente está aqui para Questionar. lutar pelo contrário, Pra né? tirar da tirar da caixinha. caixa Tirar todas da essas... Não é fácil. essas dinâmicas, mas a gente vai fazendo essa parte. E eu acho que é isso, a gente tem mais é que propagar mesmo o bem, o respeito, valorizar e enaltecer as vitórias das pessoas, as lutas, porque a gente não sabe o que é que o outro passa, você não sabe o caminho que cada um trilha. Então a gente está aqui para ir contra a manada. E lembrar de não compartilhar situações que Sim. põem a vítima em casos de humilhação, Exato. de tristeza, coisas que não fazem aquele ser humano crescer, gente. Não compartilhem. As pessoas ficam muito curiosas, querem ver, mas o que foi que aconteceu? Não compartilha, você comenta e diz, foi isso, 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 mas não propague essa imagem, essa cena triste dessa pessoa, porque isso não é legal. Não É tão divide errado sua vida. quanto quem expôs a primeira vez. Exato. É propagar o que já não é enaltecido, né? Então, cuidado, antes de clicar em compartilhar, pensa, Saia da caixa. saia da sua caixa de só replicar. E talvez você não precise realmente compartilhar aquilo. Sim. Porque, não, expor a vítima de novo. Não. E piadas que ofendem, piadas que desapropriam as pessoas dos seus direitos de dignidade, não tem graça. Não tem nem graça. aqui, nem na rede social. E agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando de um assunto muito importante, que é o vazamento de óleo no nosso litoral. Não A sai gente daí. te aguarda. Oi, estamos de volta ao nosso Fora da Caixa. E agora, saindo um pouco dessa história das redes sociais, a gente vai falar de um assunto muito importante que está batendo no nosso litoral, literalmente, né? A gente vai falar agora de um assunto muito urgente, né? Que é o vazamento de óleo no nosso litoral, que tem acontecido, que tem acometido os 9 estados do Nordeste. Já são mais de 314 cidades acometidas com esse vazamento enorme que já configura o maior acidente ambiental que a gente já viu no nosso litoral, no nosso ambiente marinho. Né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre esse problema que a gente está vivendo, né? Que nos afeta de muitas formas
Sim, porque esse problema é nosso, não é só de quem está lá na beira da praia, não é só de quem está ajudando como voluntário, não é só de quem está trabalhando ali. Só de quem vive do turismo. Exato. Afeta a sociedade em Sim. todos os sentidos, né? Tanto no quesito ambiental, né? Porque são danos ambientais irreversíveis e imprevisíveis ainda, segundo os estudiosos. Isso vai acontecer ainda, demandar uma década, né? 10 anos para a gente conhecer os reais, as reais consequências desse acidente de vazamento de óleo nas nossas praias, né? Então afeta a economia, ambiente, afeta a saúde pública. Então esse é um problema nosso, sim, e a gente vai trazer para a nossa caixinha para tirar todos esses assuntos da caixa para a gente conversar. É importante pensar, tipo, quando é que isso aconteceu? Sim. Porque foi tão assim, parecia tão rápido como isso aconteceu. Mas a gente tem um marco. 30 de agosto, começaram a aparecer as primeiras manchas na Paraíba, né? Nas praias mais conhecidas de lá. E, de modo geral, os outros estados, ok, não chegou aqui. Só que rapidamente se espalhou. Se espalhou muito marcadamente. A gente tem que começar a pensar a nossa região. Então, nós somos a região Nordeste, né? A terceira maior região do país. Temos 9 estados. Desses 9 estados, todos foram atingidos pelas manchas de petróleo cru. Né? Então, imagina, 9 estados. Desses 9 estados, segundo os dados do IBAMA, 314 localidades. Muitas. E 110 municípios tiveram contato, né? O óleo chegou lá. Isso é sério. E vale ressaltar que esse óleo que aparece é só uma das formas que aparenta a contaminação. A contaminação se dá de 3 formas. Primeiramente, a forma que evapora, né, que vai para o ar, ou seja, contamina a atmosfera. Tem a segunda forma, que ela vai para as profundezas do mar, ou seja, contamina o solo submarino. E essa é a terceira forma que a gente vê, que é essa forma flutuante, a que vem chegando até nós. Então, é um óleo cru, né, um petróleo cru altamente contaminado. Que não é do Brasil, não é nosso. Não é nosso, é da Venezuela, suspeita-se, Suspeita-se que é da Venezuela. Então, é um produto muito tóxico, né, que tem substâncias, por exemplo, como o benzeno, que ela se esvai, ela sai daquele petróleo cru, né, ela contamina a água. Tem praias em Pernambuco que estão isoladas, que as pessoas não podem banhar, que os consumos de pescado estão suspensos. Então, imagina o impacto que isso causa nessas localidades que vivem de comunidade pesqueira, né? Das pessoas que fazem a pesca por subsistência, ou seja, a pesca para consumo próprio, para alimentação. E a gente está vendo isso acontecer lá fora e está vendo acontecer aqui com a gente. Então, é uma coisa que impacta, né? Diretamente. Aqui no Piauí, das 16 praias, a metade foi contaminada. Lógico que não numa proporção tão grande como a gente está vendo em Sergipe, como a gente está vendo em Pernambuco. Na Bahia, em Abrolhos, que é um ecossistema muito rico, né? Que é um berço marinho dos mais importantes do Brasil. E a gente está vendo esses ambientes sendo contaminados com esse óleo. E o mais grave, né? Que é essa demora o governo tomar as atitudes necessárias, né? Então, aconteceu o quê? Aparecimento, né? 30 de agosto, agora que veio começar a implantar o plano de contingência de incidente de óleo. E detalhe, esse plano de contingência, ele não foi aplicado de uma maneira, ok, vamos nos conscientizar sobre isso e aplicar o plano. Não, o Ministério Público Federal entrou no dia 11 com uma ação, né? Todos os estados do Nordeste, todos os procuradores, eles se uniram e assinaram essa ação contra a União, contra o Estado, dizendo, Estado, você está sendo convocado a acionar o plano de contingência de acidentes com óleo em água e, se não acontecer, a multa seria diária de 1 milhão. Então, eu fico pensando, teve que haver uma ação, né, dos 40 estados dias para poder fazer isso. A demora absurda para uma contaminação muito grave, como a gente já comentou. Nem os próprios estudiosos, os cientistas, a comunidade científica não tem noção dos danos que esse acidente de petróleo vai causar. Então, podem, de repente, nesses próximos 10 anos, aparecerem doenças doenças novas em decorrência dessa contaminação que a gente não tem nem como medir. Sem falar do tempo que já deveria ter descoberto de onde é, né?
de onde surgiu esse petróleo? Será muito se petróleo. ninguém sabe ou se silenciamento. não interessa que nós saibamos de onde que surgiu esse petróleo? Em questões de informação, por exemplo, o Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, né, tinha essa dúvida. Ok, mas a área está contaminada, mas eu pesco aqui, porque isso é uma coisa interessante. Eu tenho mariscos, né, tenho peixe. Pode comer, não pode comer? Gente, o Instituto de Biologia da UFBA fez, né, estudos com esses peixes, com esses mariscos, e eles concluíram que não é recomendável que você consuma esses alimentos oriundos de áreas com grande extensão de contaminação. Porque, de fato, imagina, petróleo cru e a gente consumia. Aqui no nosso litoral foram encontradas tartarugas que tinham resíduos do petróleo cru no intestino e elas morreram. Então, nós somos mamíferos, somos organismos vivos, né? O impacto também nos atinge. É um problema de saúde pública, não é um problema só ambiental nem só econômico, é um problema de saúde pública. E nós E temos as precisa ser marisqueiras encarado aqui. como tal, né? E a gente está vendo todo um marasmo, toda uma demora nessas resolutividades que tinham que ser tomadas, Sim. seguindo o plano de contingência, porque esse plano ele existe para ser aplicado. Então essa demora toda vai ter consequências que a gente infelizmente não tem como medir. Isso é muito potente, isso é muito grave, né? Parnaíba é uma região turística, Sim. com grande movimentação de comunidade de pesca, o pessoal da ilha, o pessoal das praias se alimentam, né, Marisqueiras, eles pescam pescadores. para venda e para consumo, né? Então nós somos uma comunidade que é muito movimentada em torno de alimentação que é proveniente do mar. Só que, por exemplo, o óleo não chegou só no mar, tem indícios de que chegou a ilhas, né? Locais mais isolados que não Aos estavam mangues, aos que é mangues, muito preocupante. grave. aos rios. E aí? A gente é OVNI, a gente mora bem aqui. É sobre a gente. É sobre, o problema é nosso. O problema não é só de quem está no braço, né? E a gente tem que também ter esse olhar para as pessoas que se propuseram a fazer alguma coisa, porque durante 40 dias, pessoas normais, voluntários, foram lá e com suas próprias mãos e foram fazendo esse trabalho braçal de remover esse óleo, né, desses Interessante. locais. Perigo também, né? Exato, com isso. porque não tinha os cuidado. equipamentos. Que cuidados estão tendo com essas pessoas que foram lá e foram na mão e tiraram No o óleo braço. mesmo no braço. Literalmente. Nordeste salvando, na força do braço. E aí, que cuidado é esse? Que medidas de saúde estão tendo com essas pessoas, né? É muito importante, porque essas pessoas elas têm que ser monitoradas, né? Se elas têm alguma contaminação com náuseas, com vômitos, né? Tontura, essas pessoas elas têm a suspeita de estarem contaminadas. Então, esse é um cuidado muito importante que deve ser feito. Então, se as pessoas entrarem em contato com esse óleo, sempre ficar com essa preocupação. Mais uma vez, é um problema de saúde pública, é um problema nosso. Esse quesito de pessoas fazerem as coisas, né? Assim, de novo, o Nordeste é porreta, gente. A gente só junta o povo e vai lá E faz. E é massa como a gente consegue quando a gente se junta a fazer muita coisa. Mas como as meninas estavam falando, né? Como eu estava falando com a Ed, é um risco de saúde muito grande, porque é um petróleo cru, não refinado, né, em contato direto com a pele, pode causar problemas, alérgicos, sabe-se lá o que mais. E tem uma coisa que me preocupa muito, né? Às vezes a gente se responsabiliza por fazer coisas que é a função do Estado. É verdade, Jo, essa questão que eu vim acompanhando nesses últimos noticiários, uma romantização. Ah, mas o Nordeste não precisa de ajuda porque lá é um povo que já arregaçou as mangas e estão trabalhando. Gente, eles dependem daquilo. Sobrevivência. O silenciamento do governo e a demora fez com que a população, aquelas pessoas, tomassem a iniciativa. Né? Então, não vamos partir para essa romantização, porque só nós sabemos, nós que dependemos, as marisqueiras, os pescadores, que dependem, e até os estudiosos do curso de biologia, entre outros cursos, que precisam daquilo para a sobrevivência, né? Então, atentar para essa questão também. Porque não é de graça, tipo, ó, cada bala, o cafezinho, o salgadinho, a pizza que você come, ela já está ali imbuída de um imposto. Então, como nós somos um Estado democrático, pressupõe-se que quando a gente investe, né, paga o imposto direitinho, A gente tem um retorno. tem um retorno, cuidado, né? como Com o plano de certeza. contingência. Pronto, a gente paga e o plano de contingência prevê. Existe, está ali e não foi, Pois não é. foi aplicado.
complicado. Mas tem verba, tem recurso para isso. Exato. Então, a gente fica, às vezes, romantizando, tipo, que nós somos lá e fizemos, Verdade. a gente é porreta. Mas o Estado tem que se responsabilizar e entender que ele tem que fazer a parte dele, a parte para a qual os recursos públicos são enviados e a função de um Estado democrático, que é garantir proteção econômica, proteção ambiental, política. E, evidentemente, a gente tem que começar a cobrar em quem você votou. Ele é um funcionário do Estado. Cobra dele, viu? E vale ressaltar que o Mar do Nordeste não tem partido, né? É isso. E esse é um problema nosso. A gente não pode fechar os olhos e nem pode romantizar, né? Então é dever do Estado e a gente tem como dever também cobrar como cidadãos que nós somos, né? Aqui na nossa região, 8 praias foram diretamente atingidas. Só que, enquanto que na Bahia, no Sergipe, houve grandes extensões, aqui chegaram manchas, né? Chegaram em Luiz Correia, na Praia do Sal, no Coqueiro. Foram cerca de 100 quilos de óleo que foi chegaram. recolhido. Mas isso pelas- foi o visível. Foi o Ninguém sabe visível. Que ainda está a por que é que tá contaminação submerso, exatamente. submersa Então, e É uma no ar. coisa que a gente vai ter que tomar cuidado aí, pelo menos nessa Sim. década que segue. Nenhuma praia está interditada, né? Então aqui as nossas praias estão todas abertas ao banho, mas a gente precisa começar a pensar sobre isso também. A Secretaria do Meio Ambiente, dos municípios estão ali monitorando, estão acompanhando, mas nós também, enquanto pessoas civis que convivemos com a sociedade, precisamos também estar atentos a esse processo e entender, né? Tem um Instituto para o Futuro que eles estavam pesquisando sobre os impactos a longo prazo sobre isso. E ele falando a seguinte questão, assim concordando com o Ministério Público. Sim. Esse é o maior impacto, né, no litoral brasileiro dos últimos tempos. E como a gente estava falando até aqui, a gente pode não descobrir agora quais são os efeitos. E aí, quando vierem os efeitos? E é muito triste, né? A gente para pensar que esse é o ano das tragédias ambientais. A Sim. gente está sendo atropelado. Começou com Brumadinho, é fogo na floresta amazônica, é fogo agora no Pantanal e o nosso Nordeste sofrendo com esse acidente ambiental que foi o maior já da nossa história. Então é um problema para a gente estar atento, porque nós somos seres da natureza. A gente não tem só que explorar essa natureza, a gente tem que resguardar, porque a gente depende mais dela do que o contrário. Estamos conseguindo acabar com o país em cima de uma placa tectônica. E uma notinha assim que eu fico pensando, um ano de muitos acidentes e catástrofes ambientais também, mas não necessariamente porque a natureza resolveu dar colapso. É um ano em que uma série de negligências para com o meio ambiente, uma série de negligências que são aí permitidas que aconteçam, estão finalmente tendo suas consequências visíveis. E quem paga a conta é a população. E os mais pobres, os mais vulneráveis, que moram nos lugares menos acessíveis, vão estar mais expostos a isso. E vulneráveis, e afetados, e pouco assistidos, que é Sim, o mais preocupante. Né? Então fica aqui a reflexão de que é um problema nosso, que não é só meu, não é só da gente, e vamos tirar da caixa os pensamentos e vamos cobrar de quem precisa realmente, de fato, ter essa frente, ter esse cuidado, porque a gente precisa, sim, dessa contrapartida do Estado, desse cuidado, desse olhar, né? Então segue a reflexão e fica com a gente, porque tem mais coisa vindo por aí, tem mais coisa para sair da caixa. Segue conosco. Que bom que você continua saindo da caixinha com a gente. Então agora nesse terceiro bloco a gente vai falar do tão sonhado Enem, né? Nessas 2 últimas semanas, cerca de 3.900.000 pessoas fizeram esse exame nacional do ensino médio, né? Que é um momento de tensão para uns, é um momento de glória para outros, é um momento que envolve muitas expectativas, principalmente a respeito do futuro, né? E a respeito dessas expectativas e das consequências que elas causam na vida, nas perspectivas das pessoas, que a gente vai conversar agora, né, Ed? Sim, então, Carol, eu, enquanto professora, venho acompanhando alguns desses processos com meus alunos em momentos de avaliação. Eu noto que alguns ficam muito tensos,
criando aquela ansiedade, aquela angústia, aquela expectativa com relação à nota da prova, à nota do seu desempenho e até deixando de lado mesmo os momentos de lazer, que sabemos que são tão importantes na vida de qualquer ser humano. O mesmo cenário a gente percebe com os jovens, os adultos, os alunos que estão prestando o Exame Nacional do Ensino Médio. Eles carregam essa pressão de terem que definir, né, a sua profissão, terem que escolher algo como se fosse um momento definitivo, que não é, né, que não é do planejamento do seu futuro, né? Então, por que que isso acontece? Geralmente, né, acontece por conta de pressões familiares, pressões dos cursinhos, pressões deles mesmos próprios, se né? cobrarem, e isso acaba criando esse clima de vida ou morte, sucesso ou fracasso, que gira em torno do aluno que está prestando esse exame. Então, dessa forma, é aí que vem o apoio psicológico e pedagógico para esse aluno, né? Sendo esse alicerce desse aluno nessa situação. Então, assim, convém que os colégios, as instituições educativas, elas criem esse espaço de diálogo, né? Que eles possam falar sobre seus anseios, né? Suas dificuldades, né? Então, como seria esse apoio pedagógico, né? Esse profissional, o orientador educacional, ele vai, né, conversar com aquele aluno, fazer com que o aluno possa organizar uma rotina de estudos, né? Sem interferir também nas suas atividades de lazer. Sim, e sem interferir que são tão importantes para essa renovação, né, de energias. Com certeza. Então, justamente aí que o profissional entra para... Você tem seu horário de estudo, mas acontecem milhões de coisas nas nossas vidas, né? Imprevistos podem acontecer. E isso, o orientador, esse profissional, ele vai também trabalhar com os alunos no sentido de dizer, não deu para cumprir o horário X que estava definido para você estudar matemática, física, química, tudo bem, tá tudo bem. É saber administrar de forma saudável, né? Saber... Essa demanda toda, porque é um momento importante, mas você não é aquela prova não vai definir o seu futuro. Lógico que você batalha, que você estuda, que você se dedica, a expectativa sempre é a melhor, mas você precisa entender que aquele momento é mais um degrau a ser trabalhado, né, a ser escalado. E com relação a isso aos jovens, porque o Enem ele é feito por pessoas de várias idades, mas assim, o nosso olhar para os jovens tem que ser mais cuidadoso, né? Porque e aí, eles estão entrando cada vez mais cedo, né, nas universidades. É uma decisão muito importante. É uma maturidade que se espera de jovens cedo. Que, né, estudos na psicologia, eu faço psicologia. Não é uma maturidade que eles alcançaram aos 16, 17 anos. E as pessoas impõem que eles decidam toda a sua vida. E é aquilo ali, e 2 dias de prova vão definir toda a sua vida, né? Se você não conseguir... Isso ocasiona, né, esse efeito, pode ocasionar um quadro, né, patológico de ansiedade e depressão. A Organização Mundial de Saúde nos revela que a depressão em jovens está crescendo assustadoramente, né? Então, com a psicologia, ela pode nos ajudar nesse sentido. Jo, na tua vivência como psicóloga, como é que você tem visto esse efeito nos jovens que você atende, que você convive? Como é que isso tem afetado a saúde mental deles de verdade? Acho que a gente tem que começar a pensar no Enem também em níveis, né? Por exemplo, nem todo mundo faz Enem, porque às vezes também é um privilégio poder fazer Enem, porque apesar de ser um exame nacional do ensino médio, tem populações que não vão ter acesso a isso e que nem sonham em ter ensino superior. Então, por exemplo, para algumas pessoas é possível ter uma rotina assim muito organizada, né? Sim. Ter uma escola, às vezes particular, que consegue dar esse suporte psicopedagógico, né? Um cursinho, né, recomendado, você consegue se preparar, mas algumas pessoas não vão ter isso, mas já assim vão sofrer outros tipos de pressão. Como a Caroline estava falando, é muito preocupante a maneira como a gente tem construído
construído a nossa noção educacional. A gente pega uma criança com 2 anos, ela faz inglês, espanhol, 4 anos ela faz não sei o quê, com 5 anos ela tem uma agenda, aí correndo no ginásio, aí ensino médio, vestibular, estudo de manhã, de tarde, de noite. E Acelerado. Aí, acelerado. Passou no vestibular, acabou? Não, tem que ser o melhor. E aí a cobrança sempre de um desempenho infinito. Então eu fico pensando, enquanto psicólogo, enquanto militante, enquanto uma pessoa que passou pelo processo do ensino superior, da maneira como a gente está construindo, né, a porta de acesso ao ensino superior e o próprio modelo de educação que antecede o ensino superior e que chega no ensino superior é de uma cultura de você tem que ser o melhor. Mérito, né? Mérito, depende só de você. Mérito. E tem que ser o melhor e tem que correr e nunca pode acabar. Que não é. Não é. Não é igual. Né? Não é igual você estar na universidade, você sendo uma pessoa que pode não trabalhar, que você pode estudar 8 horas por dia, que você pode se dedicar integralmente aos estudos. E que você não vai ter que se preocupar se vai ter comida pra Não, você, né? que não depende de RU, que é o restaurante universitário, que não depende, por exemplo, de van, né? Então, isso tudo conta. Em termos psicológicos, em termos de alterações, a ansiedade e a depressão. A gente está num momento de diagnósticos muito amplos. Então, quase tudo está sendo diagnosticado como depressão, ansiedade, às vezes. Nem Colocando sempre, na caixinha, colocando né? na Na caixinha. caixa, Ou é definir E acabou. e segregar. Precisa fica de uma muito definição simples. para aquele sofrimento, para aquela dor, e ou é isso ou é aquilo. E aí eu digo isso, por exemplo, digamos, eu entrei na universidade e desenvolvi um quadro de ansiedade e depressão. Aí eu vou lá, dou uma receitinha e digo, a culpa é só sua, a culpa é só sua, a culpa é sua e a culpa é minha, porque ela é doente. E se a gente pensar mais amplo, nós estamos falando de um movimento social que tem uma dinâmica acelerada que adoece pessoas. Então a mudança não é individual, a mudança é coletiva e é social. A mudança é no macro. É A isso aí. mudança é no macro. Com certeza. Então a gente vê, né, com relação aos acontecimentos do Enem, que tem toda essa tensão, mas Sim. a gente vê também muita coisa bacana, né? A Sim. gente viu que as pessoas se preocuparam, teve iniciativa que as pessoas foram para a porta das universidades Sim. para dar abraço, para dar Mensagem, caneta. com certeza. Plaquinhas. Plaquinhas, Você você consegue. consegue, você não é essa prova. Então, essas iniciativas, por mais que pontuais sejam, mas mostram como a gente se importa assim com o outro, Sim. né? A gente tá se colocando ali, entregando alguma coisa para aquela pessoa que já vem tão sobrecarregada de tantas coisas, de tantas pressões, de tantas cobranças. Sim. Então, esse tipo de atitude é muito Muito válida. louvável. E a gente também está passando por uma situação mais esperançosa, né? No sentido que os profissionais da educação estão trabalhando também mais com empatia, né? Trabalhando na questão da resiliência com os alunos, que é a capacidade de você sair forte de situações difíceis. Então, esse é o modelo educacional que a gente tem que almejar, E alimentar. e alimentar, porque os nossos jovens estão ficando adoecidos, né? É muita sobrecarga de pressão, né? E as instituições, elas não estão cumprindo o seu papel. Só recentemente é que a gente tem tido esse outro olhar, porque até então era considerado como besteira, como mimimi, que é o assim jovem mesmo, tinha que né? ser alguém na vida, procurar ser alguém na vida, e tinha que ralar e buscar a aprovação. Então, a família está mais sensível no sentido de apoiar aquele aluno, né, de dar todo o apoio, né, de poder conversar com aquele jovem, né, e a gente percebe claramente como a passos muito lentos a gente está avançando. Né? Hoje, por exemplo, diminuíram o número dos atrasados no Enem Isso foi muito bom. e aumentaram os grupos juvenis, coletivos, os grupos de apoio ao jovem, né, voluntariado. Aqui na nossa cidade mesmo, em Parnaíba, né, um grupo ficou na porta da Universidade Federal do Piauí com mensagens motivadoras, com cartazes, né, dando abraços, cartazes com dizeres de apoio, né? Então é muito importante que a gente possa
conseguir seguir nesse caminho. É legal falar também dessa história dos atrasados do Enem, né? Sim. A crueldade até nisso, né? Então, esse ano, excepcionalmente, explica-se pelo fato do horário de verão não estar mais acontecendo, né? Finalmente acabou aquela história do atrasados do Enem, porque tem crueldade até nisso. Então, além de ser um ambiente muito tenso, a questão da expectativa da prova, tem gente que ainda se diverte, né, fazendo piada, fazendo meme, e pela primeira vez a gente viu que esse movimento diminuiu, porque é aquela história da empatia. Como assim? Você vai rir, você vai fazer piada do momento de frustração que a pessoa está vivendo, né? Então a gente viu todas as edições passadas do Enem, essa coisa de ter um meme, e esse ano de 2009, pela primeira vez, a gente não viu esse movimento na internet, que foi muito, muito válido. Eu não sei se a gente não viu por a gente tá indo mais pro lado de ver razões para acreditar e tá se privando mais de assistir esse tipo de espetáculo, de nós aqui já termos feito essa mudança interna de não dar audiência para esse tipo de coisa, se realmente, de fato, tá deixando de existir ou se nós resolvemos dar audiência para as coisas boas que realmente aconteceram. Então, como nós aqui somos seguidoras de páginas que motivam pessoas, que fazem engrandecer pessoas, então a gente está cercada por esse tipo de informação que dá aquela esperança, aquele mas será mesmo que as pessoas estão deixando ainda de ir, de praticar esse tipo de atitude, de esperar o outro cair? Por exemplo, eu vi vídeo de uma moça que caiu antes de entrar na porta, mas pessoas foram lá e ajudaram ela a levantar e ela conseguiu entrar. Então, deu aquele alívio que em outros anos a gente via as pessoas caindo e as pessoas fotografando e ninguém ia lá e levantava. Então, tem que ver se foi isso que mudou, se a nossa sociedade realmente está mudando, ou nós começamos essa mudança de o que a gente está dando maior importância. Se a gente está dando importância para essas pessoas que estão fazendo chacota, os atrasados, ou se a gente está valorizando essas pessoas boas que estão com atitudes boas e estamos nos cercando desse tipo de coisa. Pelo menos a hashtag da Atrasados do Enem, ela, segundo a linguagem, né, dos internados, ela flopou, ou seja, ela não foi propagada. Então isso já é alguma coisa. Eu prefiro acreditar, sabe, gente, que a gente está melhorando a cada dia que passa, né? Eu tenho um recado especial para quem está assistindo. Confie em si mesmo. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua história. Não dê ouvidos às pessoas que vêm com essa carga negativa de colocar para baixo, né? Então, é isso que a gente precisa, de mais amor, mais empatia e nos ajudarmos nesse processo. E mais criticidade também. Porque nesse ponto certeza. importante, a gente começar a pensar sobre... A gente não está falando sobre o Enem especificamente, sobre os atrasados do Enem, sobre o olho. A gente está falando sobre o recorte social. E sobre a nossa postura perante as coisas. Então, se existem pessoas que acham engraçado o sofrimento de alguém, gente que acha divertido rir de alguém na rede social atacando alguém que pode ou não ter alguma doença, a gente está falando de uma sociedade que está com uma postura muito sádica. A gente se diverte com sofrimento. Ridicularizando, né? Compartilha fotos de gente que já passou pro outro lado, acidentes, a pessoa está morrendo, a gente está filmando, então a gente está questionando a gente enquanto sociedade. A questão ética, né? Isso. A tua visão do outro, do sofrimento do outro, então acho que isso é uma coisa muito importante a se pontuar. E vale a gente trazer para cá também a história do recorte social, dos atrasados do Enem, que não são atrasados porque eles escolheram, né? Do ônibus que não passou. Do ônibus que não passa. A polícia que chegou lá naquele espaço para fazer uma ação e a população não pôde sair, né? A pessoa que ficou presa na favela porque não conseguiu sair por essas operações policiais. Os temas de redação que não abrangem as pessoas. É engraçado um tema que se fala sobre o acesso, né, ao cinema, e que pessoas que nunca foram ao cinema vão ter que fazer uma redação sobre aquilo. Eu só fui ao cinema aos 22 e pra mim foi incrível, mas até então era algo que eu nunca poderia ir. E aí? Como é que eu vou falar sobre acesso ao cinema? A gente é um país que ainda tem muito que caminhar nessa questão do acesso à cultura, né? Então a cultura ela está ainda muito presa, muito ligada à questão econômica, né? E a gente tem que começar a pensar nessa questão de tornar a cultura realmente acessível, porque a arte, ela engrandece, ela faz a gente evoluir, faz a gente pensar com criticidade. Então,
isso realmente, de fato, tem que ser mais acessível às pessoas e não tem como a gente cobrar, né, o conhecimento de alguém, de algo que ele não tem, nunca teve acesso, e não tem como a gente mensurar essa falta que isso faz na pessoa. Com certeza. Ou a gente cai no risco do mérito. Exato, Tipo, de novo, você o fez porque recorte você social. lutou, porque você conseguiu. E tem situações, tem níveis de pessoas que ocupam ou não lugares. Então, nem todo mundo tem os mesmos acessos. E já que a gente falou muito da palavra empatia, é uma palavra que nem sempre me agrada. Né? Então, ser empático não é se colocar no lugar do outro, porque isso é completamente impossível. É impossível. Você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Então, na dúvida, quer saber como é que o outro se sente? Você pergunta pro outro. E aí você escuta como é que o outro se sente, e aí você vai ser testemunha do que esta outra pessoa passa, e aí você é solidário. Sem ser coitadismo, porque isso deixa a pessoa fragilizada. Minimiza a pessoa, né? Potência. Então eu escuto porque eu respeito, e aí sim eu vou pensar na potência daquela pessoa, como ela enfrenta aquela situação. Isso é ser crítico, né? E não ser só levado por esse sentimento que não promove mudança, né? Então, só fica naquela de definir, de entrar dentro da caixa, e a gente realmente tem que ser assim, Ju, tem que pensar com potência e com sentido de mudança de fato, né? Que é o que a gente está buscando, que a gente está tentando evoluir, e é o que a gente quer realmente discutir, né? Para evoluir como pessoa, como cidadão. E a gente queria fazer aqui Falar em dentro da caixa, vamos falar quem tá de falar fora. de quem tá de fora, que a gente tá morrendo de Fazendo saudade. falta. Tá fazendo falta, seu lugarzinho tá aqui, Tiana. Saudades. A gente sabe que você tá aí com a Manu, né? E o seu lugar tá aqui te esperando. E a gente sabe que você tá vivendo um momento muito especial da vida, um momento de transformação, de adaptação. E a gente tá te esperando com o maior amor do mundo, né? Que você só vai contribuir com o nosso projeto, que você tanto batalhou, que você construiu. E a gente está te esperando com o maior amor do mundo, e a gente quer ouvir um pouquinho de como você tá, de como tá a maternidade, de como é ser mãe aos 39, ser mãe 39, né, novamente. A gente quer saber um pouquinho, até para as pessoas te conhecerem melhor, para verem a maravilha que você é. A gente quer saber um pouquinho como é que tá a vida aí na sua casa, com a Manuela e com a vida nova que você está começando. Oi meninas, que felicidade, né? Nosso primeiro programa no ar. Estou muito feliz, muito grata de estar vivendo tudo isso com vocês, junto com a TV Costa Norte. Dizer a vocês, telespectadores, que por enquanto eu estou aqui de casa, vou estar gravando os quadros, mas já estarei com as meninas no estúdio. Por enquanto eu estou com minha filhinha de 20 dias, nesse processo, nesse puerpério, vivendo intensamente esse momento, mas já estarei também com vocês. Espero o feedback, o retorno de vocês enquanto nosso trabalho, para que a gente faça isso junto, para que a gente traga matérias, para que a gente traga os assuntos que vocês têm interesse também. Eu sou só Tiana mesmo e agradeço. Então, a gente voltou toda derretida, né? Quem aqui se derreteu de saudade da Ti? Venha quando você achar que é o momento. E como a gente... Tudo gira em torno dessa bendita caixa, né? Que a gente quer abrir, que a gente quer botar para fora, que a gente quer discutir, promover mudança. E a mudança começa da gente, né? Da nossa percepção, do nosso olhar crítico, e começar a gente a mudar, promover realmente as mudanças. A gente vai começar aqui o nosso quadro que se chama Dentro e Fora da Caixa. Toda semana a gente vai escolher assuntos ou atitudes, né, que vão para dentro da caixa quando elas não forem tão legais assim, quando elas não respeitarem, quando elas desrespeitarem, ou quando elas forem invasivas, ou quando elas promoverem algum mal às pessoas, né? Precisarem ir pro cantinho da reflexão. Isso, para pensar, para dentro da caixa, para pensar no que fez de errado, no que fez de ruim, né? Pra gente pensar também sobre isso. E pra gente pensar também sobre isso. Afinal, a gente tá aqui para construir um pensamento crítico. A gente não vai mais com a manada. A gente tá aqui para ser mudança, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai tirar da caixa aquela atitude positiva, aquela pessoa que fez o bem, que promoveu mudanças positivas. E a gente tem realmente que enaltecer isso, porque a gente está vivendo um mundo muito pesado, né? Então a gente tem que enaltecer até para a gente se inspirar, fortalecer o bem e propagar o bem.
Então vamos lá começar. Quem vai para a caixa, Jô? Quem é que vai para dentro da caixinha pensar? O que é que vai para dentro da caixa pensar e para a gente pensar o que está indo para a caixa? O silenciamento, né, do nosso governo perante o vazamento de óleo no nosso Nordeste, né? Então demorou para agir, né? Tentou se apartar da culpa, não acionou o plano de contingência, nos deixou enquanto Nordeste mais vulneráveis, né? Em vários dias poderia ter sido reduzidos os danos, mas se absteve. E isso tem um impacto direto na nossa vida e na nossa região. Então, por isso, né, o silenciamento do governo... Pode ir um combo? Pode. A acusação ao Greenpeace? Pode. Então, por causa disso, né, a atitude de negligência do governo, que inclusive o Ministério Público Federal reconhece, vai para a caixa. Vai ficar aí quietinho, pensando. Mas a gente também tem que respirar, a gente tem que se inspirar. E aí, Ed, o que é que vai para fora da caixa para as pessoas verem como é positivo, como a força do bem ainda tem muito o que trabalhar e muito que vencer. O que vai sair da caixa, né, é a maravilhosa notícia da diminuição dos atrasados no Enem, né, e das iniciativas, né, positivas com relação ao jovem que está prestando esse exame, né, atitudes boas, pessoas que vêm dar apoio, vão dar abraço, deixar uma aguinha, um chocolate, vão para a porta das realizações dos exames, deixar essa palavra de motivação. Então, nota 10. Então, vai para fora da caixa para a gente se inspirar. Vai para fora da caixa. Então, toda essa questão do Enem, a gente entende que é um sonho, que a gente batalha, tá todo dia, tá todo mundo aqui batalhando, correndo atrás dos seus sonhos. E por falar em sonho, a gente tem uma mensagem muito inspiradora, que a gente quer mesmo deixar esse sentimento de realização, porque o Fora da Caixa ele é sim um sonho realizado, um sonho que a gente sonhou junta, que a gente batalhou junto com a Tiana também. E a gente vai trazer uma mensagem maravilhosa, inspiradora, de uma pessoa que conheceu Fora da Caixa antes dele sair. antes dele virar o que vocês estão vendo hoje. A gente tem uma mensagem inspiradora da Monja Cohen, que é uma pessoa iluminada, maravilhosa, que eu tenho certeza que vai trazer muita energia positiva e muita inspiração para vocês. Confere com a gente. Fora da caixa. No mundo que não tem fora nem dentro. Como é que você aprecia sua vida? Como é que você torna seu sonho realidade? Você sabia que a vida é um sonho dentro de um sonho? E que você pode desejar mais ainda? E tente, faça acontecer. Não espere de esperar. Espere de esperançar. Felicidades. E é isso. Essa aqui é a sensação gostosa, maravilhosa de dever cumprido, que enfim o Fora da Caixa se tornou real. E a gente quer mais fazer desse espaço aqui, não só nosso, pelo contrário, esse espaço aqui é de todos nós, é de construção, é de desconstrução de conceitos, de preconceitos. A gente quer realmente construir pontes com vocês e é vocês que vão fazer o programa junto com a gente, seguindo as nossas redes sociais. A gente precisa saber o que é que vocês estão pensando, a gente quer saber o feedback de vocês, como que vocês estão recebendo, o que é que vocês querem que a gente fale aqui, né? Porque o programa é nosso. É todo nosso, é todo construído pensando na unidade que nós somos. Não queremos trazer coisas que só agradam ou desagradam a nós. A gente precisa saber o que é que você quer, o que é que você pensa. Então segue a gente na nossa rede social e manda opinião, manda sugestão de tema, que a gente está aqui esperando para sair da caixa junto com vocês. Com certeza. E aí? A gente tá contente porque saiu da caixa? Sim! Esperamos vocês interagindo, tá? Vários públicos, deem opinião, manda vídeo, manda foto. Manda foto, vem da gente. Prova que viu a gente, viu? Fora da Caixa na TV. E a gente tá aqui para construir esse espaço com vocês. Né? E é então, isso. Nada Esse vai é o fazer nosso. sentido se a gente não for junto, se a gente não for forte, não for com potência. Então fica aqui a satisfação e a felicidade da gente ter emergido da caixa. Obrigada. Obrigada. E a gente espera você na próxima semana, que a gente ainda tem muita coisa para tirar dessa caixa aqui. Vem com a gente, que vai ser muito massa. Obrigada.